Oi, eu queria falar hoje sobre uma coisa muito importante que eu acho que muitos nutricionistas ainda não viram, que é sobre os novos protocolos de uso do guia alimentar que saíram através do Ministério da Saúde. O site do CRN não, o Conselho CFN, o Conselho Federal de Nutricionistas, ele já tem lá esses fascículos, que são 2 fascículos, praticamente 2 protocolos, né, para uso do guia alimentar para a população brasileira, um de adulto e outro para idosos. Bom, então, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Eu vou falar um pouco sobre o fascículo 1, que é protocolo para a utilização do guia para a população adulta. Então, como que foi feito esse protocolo, né? Bom, foi feito com base nas melhores evidências científicas que tem, né, pelo que eu li aqui, sobre orientação nutricional e como usar o guia alimentar. Então, ele vai relembrar algumas coisas, ele vai falar da base teórica metodológica para a elaboração desses protocolos, enfim, vai citar aí os exemplos de grupos de alimentos que já foram citados no guia alimentar, né? Que é os alimentos in natura, os ingredientes culinários, sobre sal, açúcar, o que são. Ele vai relembrar sobre os alimentos processados, ultraprocessados. E aí ele traz uma orientação, né, sobre os 10 passos para alimentação saudável também, ele relembra. Olha aqui, certinho, como eu imprimi. Deixa eu mostrar a capinha, né, só para vocês darem uma olhada. Fascículo 1, protocolos de uso do guia alimentar através do Ministério da Saúde. Venda proibida porque a distribuição é gratuita. Fala bastante sobre a atenção nutricional do SUS. Então, se você aí está fazendo seu atendimento nutricional no consultório, é importante você saber, não especificamente sobre o SUS, que também é importante saber, mas ter esse protocolo para uso em adultos no seu consultório. Por que que é importante, né? O guia alimentar, ele traz a orientação, ele não traz a orientação, ele traz uma diretriz, né? Seria uma diretriz para a alimentação do brasileiro, baseado na cultura alimentar que ele tem, né? Então, ele é uma tecnologia muito importante, mas o protocolo, ele facilita. Por quê? Porque traz orientações, traz até aqueles questionamentos que muitas vezes a gente esquece de falar com o paciente, de conversar com o paciente. Então, ele traz isso aqui, ele fala do perfil de consumo da população brasileira, através dos marcadores do CISVAN, que também é importante. Fala como utilizar o protocolo no SUS, também. Fala como está organizada, e uma coisa que eu gostei muito foi o fluxograma, de como abordar de forma progressiva as recomendações do guia alimentar. Como que é esse fluxograma? Adoro fluxogramas. Bom, e também tem um outro formulário que eu achei muito legal também, que é um formulário de marcadores de consumo alimentar para uso na atenção primária de saúde. Mas tem algumas coisas importantes aqui para a gente sempre relembrar de perguntar no nosso atendimento nutricional com o nosso paciente. Por exemplo, quais refeições faz ao longo do dia, se pula alguma refeição, se não pula, feijão, se faz o consumo. Olha, eu vou dar não sei se dá para ver aqui mais ou menos direitinho o formulário, olha, avaliação do consumo alimentar. Então, aqui fala feijão, frutas frescas, verduras, legumes, hambúrguer, embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinhos, biscoito, gelatina, caramelo, chiclete, enfim, coisas para a gente relembrar sobre o consumo durante o atendimento. E também tem uma coisa muito legal, que é um fluxograma direcional de conduta para orientação alimentar de adultos. Esse aqui é o fluxograma. O que fala
esse fluxograma, né? Bom, fala que inicia aqui, etapa 1. Por exemplo, na conversa com o paciente, ontem o usuário consumiu feijão, aí 2 flechinhas, sim ou não. Se sim ou não, tem uma recomendação. E eu gostei muito do fluxograma, porque ele relembra a gente de sempre valorizar a prática alimentar adequada quando o paciente menciona pra gente que ele faz essa prática adequada, por exemplo. Consumiu feijão? Sim. Qual é a atitude que o nutricionista tem que ver? Virar a cara e partir para outra questão? Não, valorize a prática alimentar. Sempre comentar que é muito bom, que seria muito importante ele consumir diariamente o feijão. Consumo de bebidas adoçadas, sim ou não. Valorizar quando ele não toma essas bebidas adoçadas, quando ele não ingere, né, essas bebidas. Verdura, legumes, frutas. Quando a gente fala de comportamento alimentar, o usuário tem costume de fazer as refeições em frente à TV? Sim ou não? E uma coisa muito legal, tem orientações adicionais nesse caso da resposta sim. Por exemplo, para comer em ambientes apropriados, com atenção. Eu vou mencionar aqui quais são essas orientações adicionais. E recomendações, estimule o consumo diário de feijão, variações e sugestões de preparação, que pode ser lentilha, que pode ser ervilha, fala sobre o preparo, deixar os grãos de molho, ou então a lentilha e a ervilha que não precisam de deixar de molho, que é mais fácil, no caso da dificuldade ou da demora, às vezes a vida do paciente é mais corrida. Então, e fala também sobre refeições fora de casa, olha. Então, ele tem, assim, mais ou menos essa carinha, assim, recomendação 1, aí ele vai sobre recomendação 2, recomendação 3, aí tem várias coisas, é bom imprimir e ter com você isso aqui, porque fala dos obstáculos e dá orientações de acordo com a resposta do seu paciente. Por exemplo, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, então orientações para ele planejar o tempo, para ele elaborar essa alimentação, formas de preparo, então tem tudo aqui. As orientações, recomendações são várias. Recomendação sobre se alimentar em frente à televisão ou internet, ou ficar muito ao celular. E aí fala para comer em ambientes apropriados e com atenção. E sugestões para mudança de comportamento. Eu sempre falando aqui de comportamento, né? Como é importante prestar atenção no comportamento desse paciente e sempre orientar com relação a isso. E as famosas orientações adicionais sobre publicidade de alimentos, dificuldade de acesso financeiro, orientar que parte dessas informações sobre alimentação na internet, na televisão, blogs, em programas de pessoas famosas, que acontece muito, essa orientação através de programas da televisão, muitas vezes não é de boa qualidade, tem um outro objetivo, muitas vezes de aumentar a venda desse produto, enfim, e sempre valorizar a prática alimentar adequada, tá bom? Então, sobre o protocolo de adulto é isso.